Bem, amigo, chegou o momento, quanto mais eu penso nos filmes atuais de super-heróis que assolam o nosso cinema, mais eu me lembro da trilogia Dark Knight, principalmente do segundo filme da trilogia, que é O Cavaleiro das Trevas, que chegou em 2008, dirigido pelo Christopher Nolan, que é o maior filme de super-heróis da história, com certeza o maior filme de heróis do mundo. Eu disse do mundo, porque de fato ele é impressionante como esse filme, ele melhora a cada assistida, porque é um filme que o roteiro é brilhante, que o elenco é incrível, a direção do Nolan aqui é simplesmente espetacular, o arco do Duas Caras é fenomenal, é o melhor arco de um vilão já feito, já construído na história do cinema de super-heróis. E tem, é claro, o Heath Ledger, que dispensa apresentações, que colocou o seu nome no Olimpo dos supervilões do cinema. Não é só um supervilão dos filmes de heróis, ele é um dos maiores vilões da história do cinema, equiparável ali com Darth Vader, com Hannibal Lecter. Eu me lembro quando ele foi anunciado como Coringa, que a internet tava engatilhando, mas a galera caiu matando, dizendo que imagina esse ator novato aí, que só faz comédia romântica e não sei o que, bababá. Todo mundo caiu de pau quando anunciaram o Heath Ledger. E quando o filme estreia, a atuação do Heath Ledger calou a boca de todo mundo. Todo mundo que assistiu esse filme, porque nós tínhamos, claro, outras versões do Coringa, o César Romero, que era mais galhofa, o Jack Nicholson, que é icônico, né? E o Jack Nicholson era uma sombra terrível. O Heath Ledger não se incomodou, não se fez de rogado e lançou uma performance simplesmente brilhante. O maior vilão de super-heróis de todos os tempos, por quê? Primeiro porque ele é vilão, simples. Hoje em dia tá essa coisa de, tem que entender as motivações do vilão. O vilão tem razão. Cara, não tem razão. Não tem, ele é vilão. Ele é um psicopata. Você não tem que concordar com as artimanhas, com os planos, com a ideia de um vilão. E é isso que o Coringa do Heath Ledger tem. Ele é um vilão. Ele é um psicótico, ele é um sociopata. Muita gente, pra denegrir o filme, fala que o vilão, o Coringa fala que não tem planos, mas ele tá com tudo planejado. É claro que tá, porque o Coringa é mentiroso. Ele mente o tempo todo. É claro que ele tem um plano, é claro. Mas ele fala que não tem porque ele está mentindo o tempo todo. Quando ele fala da origem dele, da origem das cicatrizes, ele conta uma versão diferente a cada cena, porque ele é mentiroso. É isso que ele é. E isso aqui é feito de uma maneira brilhante. O Heath Ledger tá no alto, tá no topo. Mas no topo dos grandes vilões. Mas o filme não é só o Heath Ledger. Me irrita, aliás, a pessoa que fala assim, eu adoro o Cavaleiro das Trevas só por causa do Heath Ledger. Não é. Não é. Você fala isso, você não entende de cinema. Não entende. Porque o roteiro desse filme é simplesmente primoroso, primoroso. Ele tá muito acima de um filme de super-herói, mas muito acima. Ele é um filme de gangster, é um filme de máfia, é um filme policial, é um filme de suspense. O roteiro do Cavaleiro das Trevas figura entre os grandes roteiros da história do cinema. O tempo que ele dedica a cada personagem, não importa se é o protagonista ou se é o coadjuvante, todos os personagens, todos brilham. E o elenco desse filme, o maior elenco de todos os tempos está em Dark Knight. Você tem Christian Bale, você tem Morgan Freeman, você tem Gary Oldman fazendo o melhor Gordon de todos os tempos. Você tem Michael Caine, você tem Aaron Eckhart como o Harvey Dent barra Duas Caras, naquela que é a construção mais perfeita de um vilão na história do cinema. Pega o Harvey Dent no começo e pega ele no final. Você vê certinho o arco do personagem, brilhantemente construído pelo roteiro do Christopher Nolan, David Goyer e o Jonathan Nolan. Você tem a Maggie Gyllenhaal dando peso dramático. A toda a cena que ela aparece, você consegue perceber que a Rachel é o pêndulo emocional do Bruce Wayne, do Batman e também agora do Harvey Dent. É incrível como o roteiro trabalha bem a personagem. É aqui que o Christian Bale entendeu como o Batman de fato funciona, que ele não é só uma criatura da noite, ele é um símbolo. Ele é o Cavaleiro das Trevas que enxerga no Harvey Dent a dicotomia do Cavaleiro Branco de Gotham. Então é muito bom essa diferenciação entre os dois. É isso que eu falo quando eu menciono os filmes de hoje em dia. Filmes patéticos, filmes com aquele humor infantil. Pior, humor infantiloide. Isso não tem aqui. Não tem piadinha, não tem forçação de barra, não tem pra querer agradar o fã, ou pior ainda, querer tratar o fã como se fosse um imbecil, como fazem os dias de hoje. E o Christopher Nolan aqui dá um show de direção. Ele consegue organizar tudo de maneira orgânica, perfeita.
Todas as cenas aqui são feitas de maneira orgânica. Tem um mínimo de CGI, eu sei, mas o Nolan ele é conhecido por trabalhar com efeito prático nos filmes que ele faz. Então, se ele tem que tombar um caminhão, o caminhão tomba de verdade e é feito de maneira incrível, que você simplesmente acha genial. O confronto do Batman com o Coringa, aquela cena do interrogatório, são 5, 6 minutos de uma genialidade incrível, onde o Christian Bale tá no auge da atuação, o Heath Ledger tá no auge da atuação, e são dois monstros que se degladiam numa arena, numa cena simplesmente espetacular. Enquanto o Batman faz aquilo que ele faz sempre com os vilões, né, de amedrontar, de ameaçar e tirar informação, o Coringa não tá nem aí. Ele ri da cara do Batman. Você não tem nada pra me ameaçar. E isso é incrível. E o final do filme? O final é de uma maestria que só o Nolan poderia demonstrar. Porque, geralmente, o que nós mais reclamamos desses filmes de super-heróis? O final bombástico, o raio azul com efeitos especiais. E aqui não. Aqui o final é intimista. Ele é bombástico, mas ele é intimista. É só o Gordon, o Batman e o Harvey Dent numa troca de diálogos que é simplesmente emocionante. E o final do filme, quando o Batman pega pra si toda a responsabilidade, toda a culpa do Harvey Dent, e o Gordon fala que ele vai fazer isso porque ele aguenta, que ele é o Cavaleiro das Trevas. É um final potente que mostra tudo que o Batman significa pra Gotham e pra cultura pop. Final poderoso, incrível. Você pode até, de repente, preferir outros filmes de super-heróis, sabe? Eu mesmo sou apaixonado pelo Superman, o filme de 78, do Richard Donner com Christopher Reeve. Pra mim é um filme icônico que me acompanha desde a minha infância, minha adolescência, e me acompanha até os dias de hoje. Eu amo esse filme, amo. Outras pessoas preferem, talvez, o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, ou o Soldado Invernal, dos Irmãos Russo, ou mesmo o Primeiro Vingadores, ou o Logan, também de 2016, que são filmes de fato muito bons, eu diria até excelentes. Mas o Cavaleiro das Trevas tá num nível tão acima, que é impossível você achar esses filmes melhores do que ele. Porque se existe uma obra-prima na história do cinema de super-heróis, ele se chama O Cavaleiro das Trevas. Simples assim.